Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva Preparação para o Trabalho e Renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 43ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, nós vamos tratar da Comunicação Empresarial 2, continuando o tema da aula passada. E nós vimos que a comunicação é um fator importante no desenvolvimento organizacional e na obtenção de metas, sejam de pessoas, sejam das empresas. Comunicação empresarial, habilidade para comunicar. Profissionais atuantes no atual cenário organizacional tem como pressuposto básico o domínio da habilidade de comunicar-se. Parece óbvio, mas muitos profissionais e organizações veem seu desenvolvimento ameaçado por não prestarem a devida atenção ao papel da comunicação em suas estratégias e operações. Já imaginaram quantos erros podem gerar um problema de comunicação? Seja no atendimento de clientes, na entrega de produtos, na obtenção de insumos para a linha de produção e tudo mais. Então, por isso que nós estamos trabalhando essa questão deste modo. Na comunicação empresarial, é importante saber que, hoje, o processo de comunicação nas empresas apresenta grande complexidade. Existe a necessidade de comunicar-se com diferentes públicos, a utilizar a segmentação da mídia e aplicar as novas tecnologias introduzidas de maneira acelerada a favor da empresa, principalmente agora na época da pandemia. Nós já estamos falando algumas aulas como a tecnologia está invadindo todas as áreas, principalmente a área de vendas e comércio varejista. As atividades de comunicação recorrem a métodos e técnicas de relações públicas, assessoria de imprensa, propaganda, promoção, pesquisa e marketing para atingir seus vários públicos. A gente percebe que as organizações estão usando diversas mídias, diversos canais de comunicação para atingirem seus objetivos. Essas práticas não podem ser consideradas apenas como um conjunto de métodos e técnicas de comunicação, dirigido ao público interno e ao público externo. É algo mais do que isso. O processo de comunicação nas empresas compreende a disseminação de informações entre as pessoas ou grupos de pessoas, também conhecidos como stalkers, né? Desculpem, é uma palavra de origem norte-americana, que influenciam ou são influenciados pela atuação de uma organização visando a atendê-los. Nós vamos ver aqui, stalkers, grupo que tem um interesse ou impacto potencial na empresa. Então seria o pessoal ligado à área de comunicação empresarial, né? E é uma área específica para disseminar a comunicação dentro da empresa de uma forma mais eficiente, atingindo todos os públicos. Comunicação interna. A comunicação interna é o processo de comunicação que acontece entre o público interno de uma organização. Ao longo dos anos e dos acontecimentos mundiais, a comunicação interna passou a agregar novas funções. E hoje, seu principal intento é o fortalecimento dos vínculos da organização com seus funcionários, terceiros e voluntários, disseminando de forma clara, consistente e contínua a missão, os objetivos organizacionais e as diretrizes da empresa. É uma charge. Você conhece o chefe da comunicação interna?
seja, é ele mesmo, né? Conheça as regras. Normas e regras em uma empresa são fundamentais para garantir que os procedimentos desencadeiem os resultados esperados, uma vez que o quadro de funcionários conheça tais normas e regras, será exigido dele o cumprimento destas, propiciando à organização o melhor desempenho em suas atividades. Além disso, uma boa comunicação interna evita rumores e fofocas. Quanto mais clara for a comunicação, principalmente em processo de mudança ou em processo de crise, como nós estamos vivendo hoje, melhor para a organização, né? Evita ruídos. Nós já vimos como os ruídos na comunicação podem gerar prejuízos para as pessoas, para a própria empresa, seus clientes, mesmo. Quando a gente fala de normas e regras, a gente fala também de books, eles chamam, né? São os manuais que descrevem as várias funções das pessoas dentro da organização. Esses books, existe a discriminação, todas as atribuições, por cargo, passo a passo, diariamente. Então, isso garante que todos obedeçam padrões de desempenhos que atinjam os objetivos organizacionais. Comunicação interna. O processo de comunicação interna deve assegurar que as informações cheguem até seus destinatários sem perder seu conteúdo, pois qualquer desvio, ruído, pode acarretar prejuízos, como eu acabei de dizer. Por exemplo, na criação de uma equipe, seus integrantes devem receber informações referentes à cultura organizacional, política interna, mensagens fundamentais, missão, visão e valores que estamos sempre falando em todas as aulas, objetivos, regras, normas, procedimentos, dentre outras diretrizes. Ou seja, são as normas do jogo, né? Para que ninguém infrinja as normas organizacionais. Só assim esta equipe poderá interagir plenamente com as demais áreas e pares, assegurando o desempenho pretendido pela empresa. Comunicação interna deve administrar ainda aspectos intangíveis da organização, como liderança, motivação e organização, buscando entender o comportamento humano para encontrar soluções que alcancem o público interno e objetivos organizacionais. A gente viu, comunicação não visa só transmitir, deixar claras as informações, os objetivos organizacionais, como também trabalhar as questões intangíveis, ou seja, as questões que a gente não consegue palpar, subjetivas, como as motivações, questões de liderança, as questões de desempenho, né? Então, tudo isso é o que objetiva a comunicação interna nas empresas. Então, quanto mais o tempo passa, quanto mais as tecnologias avançam, mais a comunicação se torna mais sofisticada. Interpretação da mensagem. Muitas vezes, o que queremos transmitir em uma mensagem não é interpretado de forma correta. Já falamos sobre isso, né? Principalmente quando usamos mensageiros, WhatsApp, Messenger. Muitas vezes a gente escreve com uma motivação e as pessoas interpretam erroneamente, porque só mensagens escritas não são suficientes para transmitir tudo aquilo que desejamos, né? Muitos conflitos e desentendimentos que ocorrem nas organizações podem ser evitados com um processo de comunicação adequado. Por exemplo, o gerente do setor de infraestrutura só terá certeza de que a mensagem de seu comunicado sobre a necessidade de se economizar energia foi decodificada e interpretada corretamente pelos funcionários ao constatar que todas as luzes foram apagadas no final do expediente. Então, as comunicações elas são avaliadas pelo desempenho, pelo comportamento adequado das pessoas. A gente tem um comportamento que não condiz
com aquilo que é norma da empresa, nós vamos ver que há problemas na comunicação. Então nós vamos ver um exemplo disso agora, e um exemplo bastante pitoresco de troca de mensagens e interpretação errônea, gerando, né, desconforto e até prejuízos. O texto que você lerá a seguir trata-se de um comunicado do presidente de uma empresa convidando todos os funcionários para observar o fenômeno do cometa Halley próximo à Terra. É só um exemplo. A última vez que o cometa passou pela Terra foi em 1985. Então é um exemplo só, né? Então ele passa a cada 75 anos, então vai demorar para passar novamente. Mas o presidente nem imaginava a confusão que seria gerada pela falha na transmissão da mensagem, que passou por toda a hierarquia da empresa. O que é hierarquia? Todas as linhas de comando, todas as chefias, né? Gerente, encarregado, direção, supervisores, né? Encarregados. Então, da transmissão que passou por toda a hierarquia da empresa, sofrendo inúmeros ruídos de comunicação. Vamos nos próximos slides ver a falha de comunicação da empresa. Então, a primeira mensagem de e-mail mandada pelo presidente para o seu gerente. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Corrigido, né? Não é 75, mas 78. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio, todos usando capacete de segurança, quando explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um documentário sobre o cometa Halley. Então está claro, né? O diretor passou uma comunicação dizendo que os funcionários, portando um capacete de segurança, vão para o pátio observar às 17 horas a passagem do cometa. Se estiver chovendo, todos vão para o refeitório e lá será exibido um filme, né? Um vídeo falando sobre o cometa. É isso a mensagem. Vamos ver como é que a gerente recebeu essa mensagem, transmitiu a informação para frente. Então, a comunicação partiu da gerente para o supervisor. Por ordem do presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica. Se chover, por favor, reúna os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhe ao refeitório, onde raro fenômeno terá lugar, que acontece a cada 78 anos a olho nu. Já houve uma pequena distorção, né? Ela tentou ser objetiva, mas pode gerar já um ruído na comunicação. Vamos ver agora a próxima passagem da informação. Agora, do chefe de produção para o contramestre. Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer no refeitório da fábrica para filmar o Halley nu, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. Torceu totalmente, né? Estão vendo? Então isso que se chama, né? Quem ouve um conto aumenta o ponto. É o telefone sem fio. Agora a mensagem do contramestre para todos os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio na próxima sexta-feira, às 17 horas. Pois o manda-chuva, o diretor e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover, mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora.
O show será lá o que ocorre a cada 78 anos. Vamos ver o que foi para o quadro de avisos. Na sexta-feira, o presidente fará 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar solto no pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. O perigo da falha da comunicação. O texto que nós vimos, mostra o quanto é engraçado uma falha na comunicação. Apesar da graça, a falha na comunicação é gravíssima. Por isso, em caso de dúvidas ou falta de clareza na mensagem recebida, o melhor a fazer é procurar diretamente a fonte e evitar esse tipo de incidentes, que pode causar prejuízos enormes, até mesmo demissões. Já pensou se é uma linha de comunicação envolvendo clientes e há uma distorção desse tipo? Vocês imaginem o prejuízo que a empresa pode ter? Os envolvidos podem até perder seus empregos. Então, comunicação empresarial é algo muito importante e por isso vale a pena nós pararmos para refletir e agirmos de forma correta. Agora nós vamos falar sobre os desafios da comunicação empresarial interna, adaptado de sambatec.com. Estabelecer uma boa comunicação empresarial nem sempre é uma tarefa fácil. Existe uma série de barreiras que podem prejudicar o bom funcionamento desse processo e dificultar o andamento de outros. Portanto, é importante conhecer os principais desafios que a comunicação empresarial pode enfrentar e se preparar para lidar com eles. Vamos conhecer, próximos slides, cada uma das barreiras da comunicação empresarial. Então, na aula de hoje, dada a profundidade do assunto, nós vamos lidar com a primeira barreira e, nas próximas aulas, com as outras barreiras. Vamos ver qual é a primeira barreira? Barreiras semânticas. Nossa, professor, não me xingue, né? O que é isso aí? Vamos traduzir. As barreiras semânticas surgem quando alguém tenta transmitir uma mensagem a outra pessoa ou grupo com uma linguagem e vocabulário em desacordo com o nível e necessidade do interlocutor. Ou seja, começo a falar difícil, o meu público vira para mim e fala assim: professor, dá para trocar essa nota de 100, essa nota de 200 por nota mais miúda, né? Ou seja, na gíria fala mais fácil. Então, normalmente, pessoas de alto nível dentro das organizações, diretor, gerente geral, né, que não está acostumado a lidar com o chão de fábrica, pode ter esse problema. Ou as pessoas muito técnicas, como advogados, juízes, médicos, psicólogos, né? Então, cada profissional tem os seus jargões, né? Tem os seus conceitos técnicos, a sua semântica. Semântica significa o quê? É a ciência que estuda o significado das palavras. Elas podem variar dependendo do contexto. É muito importante se tomar esse cuidado para evitar que as pessoas fiquem perdidas. Por exemplo, um administrador experiente conversando com um estagiário do primeiro ano de administração, utilizando termos como Activity Based Constant, Break-Even, pensamento lateral. É isso, né? As pessoas ficam perdidas. Portanto, para evitar esse tipo de barreira, é importante que o emissor tenha claro o tipo de público com o qual está lidando e adapte a mensagem para que ela seja compreendida de forma fácil e eficaz. Então, já vimos a primeira lição sobre comunicação empresarial. Eu preciso determinar qual é o público, qual a linguagem usada por esse público e adequar o meu discurso, seja
por mensagem de e-mail, seja uma comunicação verbal, face a face, seja num quadro de avisos, como nós vimos ali, né? Vamos seguindo em frente para estudar um pouquinho essa questão de semântica. Os principais termos usados no mundo executivo. Então, o pessoal lá do Olimpo, né? Os maiorais, ou seja, gerentes, supervisores, gerentes, diretores, né? Pessoal da alta cúpula, eles usam uma linguagem diferenciada. Olha lá, turnover, feedback, networking, expertise, né? Então, alguém que seja mais simples e não está acostumado com essa linguagem, vai ficar como nessa charge, né? Com ponto de interrogação. Mas será que estão falando grego? Não, não é grego. As palavras têm origem no idioma norte-americano. Existem alguns termos muito empregados na gestão organizacional de origem norte-americana, que fazem parte das reuniões, artigos, das conversas do mundo dos negócios. Na comunicação executiva, esses jargões têm muito valor, pois abrangem conceitos e metodologias que facilitam a tomada de decisões e enriquecem o nosso vocabulário. Vamos mergulhar nessa linguagem? Então, vamos lá. Networking, nós já falamos o que é, né? A rede de contato profissional, já falamos sobre isso. Quanto mais pessoas no mundo dos negócios, no mundo organizacional, ou seja, no mundo do trabalho, eu conhecer, seja em palestras, reuniões, seja em eventos, né? E eu conseguir amealhar esses contatos podem me ser muito úteis no meu campo profissional. Hoje, por exemplo, eu trabalho na Casa do Garoto graças ao network. Vamos ver lá. Análise de SWOT. SWOT Análises. Analisa a competitividade de uma organização, considerando variáveis como forças, oportunidades, fraquezas, ameaças, popularmente chamada de FOFA. Então, análise de SWOT, análise, então, dos pontos fortes e pontos fracos do mundo organizacional. Também pode ser utilizado para a gente, né? Benchmarking. Então, quem está fazendo o curso aqui de técnicas de vendas já viu, nós já falamos sobre isso. Mas vamos ver a definição dada aqui. Processo de avaliação sistêmico usado para estabelecer metas para melhorias no processo, produtos e serviços, comparando uma empresa com outras que possuem desempenho melhor. De maneira simples, seria copiar o que deu certo nas empresas de sucesso e melhorar ainda mais na sua empresa. Visito. Eu vou abrir um negócio, né, novo. Eu vou ver quais as empresas que atuam nesse ramo e qual é a melhor. Observo o que ela está fazendo e está dando certo, copio e trago para a minha empresa. E posso aperfeiçoar ainda mais. Isso que é benchmark. Brainstorm. Né? Só fica apavorado quando ouve essa palavra. Brainstorm. Que é isso, professor? É uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo. Criatividade em equipe, colocando-a a serviço de objetivos organizacionais, também conhecidas como tempestade de ideias. Dizem que no interior o pessoal chama de forfé de ideias, quando as pessoas dão ideias e sugestões para melhorar um processo, um produto, né? Melhorar o layout, por exemplo, do local de trabalho. Qualquer sugestão ou ideia nova, quando colocada em grupo, nós chamamos de brainstorm. B2B, em inglês, hein? Sigla fonética de Business to Business. O comércio eletrônico entre empresas. Trata-se de um mercado sem a participação do consumidor. Ok? Então, comércio entre as empresas. Break-even, em português, ponto de equilíbrio. É quando os custos da empresa
são iguais às suas receitas. O cálculo do break-even point, o momento a partir do qual custos e receitas de um negócio se equilibram, ou seja, o ponto de lucro zero da empresa, é muito importante para o processo de planejamento estratégico financeiro. Estamos vendo que os termos técnicos têm a ver com as especialidades, diretores e dos gerentes. Budget, né? Budget, budget. O termo significa orçamento normalmente anual. O processo de planejamento financeiro anual deve ser precedido de uma definição de objetivos, estratégias, prioridades, pessoal e organização, processados numa modelagem financeira em planilhas Excel e equivalente. Então, budget é planejamento, orçamento anual de uma empresa. Quando ouvir isso, vai ficar claro. SEAL, se lê SEAL, está escrito céu, mas se lê SEAL, é uma palavra de origem norte-americana. Chief Executive Officer, diretor executivo, pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização, responsável pelas estratégias e visão da empresa. Seria realmente o presidente de uma empresa, seria um CEO. Né? A gente vê isso em várias empresas. Né? O mais famoso deles é o dono dessa empresa que fabrica carros elétricos, né? Que está soltando vários satélites para transmitir internet em todos os lugares do planeta. Né? Não estou lembrando o nome dele, mas então, a gente sempre que fala de SEAL lembra dele, né? Uma próxima aula eu vou me lembrar e vou falar desse importante. Eu sei a nacionalidade dele, é sul-africano e desenvolve várias tecnologias avançadas. Commodities. Então, essa palavra a gente está ouvindo sempre, principalmente na televisão, né? Quando o economista vai falar, uma Miriam Leitão, né? O Sanderberg ali da Globo, ou outros comentaristas de economia, a gente está sempre ouvindo falar. Então, commodities são produtos primários, geralmente com grande participação no comércio internacional. Por exemplo, a commodity do Brasil é o agronegócio, o Brasil mais exporta. Minérios de aço, de ferro, né? Também. E CRM, Customer Relationship Management, gestão de relacionamento com o cliente. Permite identificar, entender grupos de clientes, desenvolver estratégias para gerenciá-los de forma mais rentável para ambos, através de um conjunto de ferramentas que automatizam as funções de contato com o cliente. Vamos lá. CRM, análise, marketing, vendas e serviços. Vou dar um exemplo do que o CRM pode fazer. Né? Por exemplo, se no telemarketing um atendente vai atender um cliente que já ligou para lá e vai ter um histórico desse cliente. Quais foram as reclamações anteriores? Quais as soluções que já foram dadas? Qual foi o último atendente que o atendeu? Né? Se houve outras reclamações. Então, com o CRM, o cliente não precisa contar a mesma história 1000 vezes, como acontece nas telefonias, né? Seja na Vivo, na Claro, na Oi, na TIM, não importa qual. Todos eles a gente tem problemas, né? Então, é porque não tem um CRM eficiente. É importante que a gente conheça. Coaching, também é outra palavra que a gente está ouvindo sempre. Essa palavra tem origem na área de educação física, que são os treinadores. Coach em inglês, originariamente, significa treinador. Coaching, que define um processo de desenvolvimento humano pautado em diversas ciências e técnicas para auxiliar as pessoas e empresas no alcance de metas, no desenvolvimento acelerado e em sua evolução contínua. Coach
é o profissional que aplica a metodologia do coaching, é o treinador. O treinador de pessoas no campo profissional e das empresas. Endomarketing. Marketing interno, realizado por meio de um conjunto de ações desenvolvidas para conscientizar, informar e motivar o colaborador dentro da organização. Onde se usa o potencial de todos, as ideias de todos, para melhorar o relacionamento entre os funcionários, a organização, o cliente e os fornecedores. Né? E aí, encerramos a nossa 43ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Falamos então sobre os problemas que a má interpretação, né, pode gerar na comunicação empresarial. Juízos, demissões, perda de clientes. E, assim, muito obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.